Olá, tudo bem com você? Meu nome é Débora Dalla Vecchia, eu sou doutora em farmacologia e sou professora universitária da disciplina de farmacologia já tem um bom tempo. Bom, desde que começou a se falar sobre o protocolo clínico para tratamento da Covid-19 utilizando a dexametasona, eu me senti na obrigação de gravar um vídeo para falar um pouquinho a respeito desse medicamento e desse tratamento na doença, na pandemia, e também sobre algumas especulações que estão sendo feitas a respeito dele. É muito importante a gente salientar já no início que a dexametasona é um fármaco bastante antigo, ela não é atual, ela não foi descoberta agora. Ela já tem uma aplicabilidade clínica para uma série de doenças, ela é considerada um corticoide ou um anti-inflamatório esteroidal. Eu vou mostrar para vocês na sequência a variedade de patologias que ela trata, mas acompanhando esse benefício farmacológico, ela também acaba gerando alguns incômodos, alguns efeitos adversos, alguns inclusive bastante graves, dependendo das condições do paciente. Por isso que, ao meu ver, é muito importante a gente entender o medicamento, entender a dexametasona, para aí sim poder entender o que ela faz no Covid-19 e também para entender qual é o paciente que está apto a usar ou não esse medicamento. Bom, como é que a gente chegou nesse resultado, né? Como é que a gente percebeu que a dexametasona poderia ter aí uma eficácia no tratamento da Covid? Desde o começo da pandemia, lá em 28 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde, já com alguns acompanhamentos de tratamentos feitos em hospitais nos mais variados locais lá do Oriente Médio, da China também, divulgou um guideline falando que era completamente contraindicado o uso de corticoides e também de anti-inflamatórios não esteroidais no tratamento da Covid-19, justamente pela preocupação com as complicações respiratórias que esses pacientes apresentam. Mas os estudos ainda seguiram, mesmo com essa contraindicação da OMS, e aqui eu coloquei alguns artigos para que vocês tenham um pouco de base. Então, o Russell e seus colaboradores aqui publicaram um artigo na The Lancet em março, trazendo uma revisão baseada em estudos prévios, onde eles observaram influenza, outros tipos de vírus respiratórios, o próprio SARS-CoV, também avaliaram o MERS, né, um antecessor aí, um coronavírus que aconteceu alguns anos atrás aí na população, e perceberam, né, nessa revisão, que os corticoides também não traziam resultados satisfatórios, então eles tiveram uma conclusão negativa. No mês de abril, Chang e seus colaboradores publicaram também na revista The Lancet um outro estudo que questionava a forma como esse estudo anterior tinha sido conduzido e diziam que novos estudos eram necessários, apresentando algumas evidências de que os corticoides, de maneira geral, poderiam ser uma espécie de faca de dois gumes, ou seja, atuando tanto em benefício do tratamento, redução de mortalidade e tudo mais da Covid-19, mas também gerando uma série de prejuízos à saúde desses pacientes pelos seus efeitos colaterais. Então, abriu as portas esse estudo para outros que vieram posteriormente. Também no final do mês de abril, Yang e outros colaboradores, também aqui o Surviving Sepsis Campaign, trouxeram algumas ideias, além de outros protocolos institucionais que foram adotados em uma série de países, sugerindo a terapia com corticoide como adjuvante. O que quer dizer isso? Trazendo aí a dexametasona, por exemplo, junto com outros medicamentos que já são usados, inclusive quando o paciente já está em unidade de tratamento intensivo e com ventilação mecânica, como por exemplo anticoagulantes, entre outras substâncias. Então, alguns hospitais no mundo, inclusive aqui no Brasil, passaram a adotar o uso da dexametasona antes mesmo de algum resultado mais contundente, mais real surgir. E nós chegamos aqui no artigo que foi... No artigo não, né? Porque isso aqui ainda é apenas uma divulgação prévia de um estudo que foi conduzido na Universidade de Oxford, lá na Inglaterra. Ele foi publicado aqui no dia 16 de junho, né? Foi disponibilizado no dia 16 de junho, lá no Recovery. E ele fala a respeito de um medicamento de baixo custo, dexametasona, reduzindo a morte dos pacientes hospitalizados lá com a síndrome respiratória, com complicações da síndrome respiratória por coronavírus, em 1/3. Ou seja, reduzindo aí em torno de 30% a mortalidade desses pacientes. Então, vamos entender um pouquinho esse estudo antes de entender mais sobre a dexametasona. Nesse estudo, como é que foi o protocolo? 2.104 pacientes
selecionados randomicamente, ou seja, de maneira aleatória, que estavam em unidade de terapia intensiva e que estavam em tratamento para o coronavírus, receberam diariamente 6 miligramas de dexametasona durante 10 dias. Tá? Enquanto que o grupo chamado de grupo controle tinha 4.321 participantes que receberam o tratamento padrão para o coronavírus, como já tinha sido feito. Com base nos resultados estatísticos observados, percebeu-se várias coisas, né? Mas o mais importante eu compilei aqui para vocês. Redução na mortalidade em 28 dias de 1/3 desses pacientes que estavam internados em ventilação mecânica, ou seja, 33,3%. Redução da mortalidade também em 28 dias de 1/5 dos pacientes, ou 20%, nos pacientes necessitando de oxigênio e que não estavam em ventilação mecânica. Então seria um caso aqui, uma situação mais intermediária da doença, né? Precisando de oxigênio terapia, mas não especificamente da ventilação mecânica. E também foi observado que não houve diferença nos pacientes que não necessitam de oxigênio. Tá? Então, a conclusão prática do estudo é que todo paciente com COVID em ventilação mecânica e os que necessitam de oxigênio, mesmo fora da UTI, devem receber dexametasona via oral ou endovenosa, 6 mg por dia, uma vez ao dia, obviamente, durante 10 dias. Tá? Então esse resultado realmente ele é muito importante, porque ele traz aí uma novidade a respeito do tratamento. Comprova-se que a dexametasona realmente reduz a mortalidade quando associada, claro, a outros parâmetros, a outros protocolos clínicos usados nesses pacientes em internação e ventilação mecânica. E deixa claro também que não houve um resultado satisfatório, ou pelo menos não observado no estudo, nos pacientes com quadros mais leves e moderados da doença, que não precisam de oxigênio. Tá? Então, essa publicação, né, essa informação que foi disponibilizada foi muito clara nesse sentido. Porém, o que eu quero chamar a atenção de vocês também com esse vídeo tivemos várias manifestações mundiais, estamos tendo ainda acerca desse assunto, do benefício da dexametasona, claro, com sua razão. Esse aqui é um informe que foi emitido pela Sociedade Brasileira de Infectologia, né, falando exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês, dizendo que foi um dia histórico para o tratamento da Covid-19, né, finalmente alguma coisa comprovada, vejam a palavra, né, comprovada, com redução da mortalidade, coisa que não tinha acontecido com estudos de outros medicamentos, né, que estavam em andamento até agora. Aqui tem algumas outras informações também. Essa aqui foi a nota divulgada pela revista Nature, uma das maiores do mundo, falando que uma descoberta do coronavírus, dexametasona é a primeira droga que salvou vidas. Tá? Então essa foi a nota divulgada lá pela Nature. Revista Veja, aqui no Brasil, pesquisadores identificam um medicamento que reduz mortes por Covid-19. Tá? Então, também falando a respeito desse estudo lá da Universidade de Oxford. Muito bem, até aqui nós já entendemos que a dexametasona é benéfica lá para esses pacientes graves. Mas o que eu chamo a atenção de vocês é que tem muita gente, principalmente aqui no Brasil, que leva muito em consideração o que a mídia diz. Então, imagina uma pessoa que lê apenas uma manchete como essa que eu estou mostrando aqui para vocês. E não vai atrás das informações mais aprofundadas obtidas nessa pesquisa. O que essa pessoa pressupõe? Que a dexametasona, né, funciona, reduz a mortalidade, e algumas pessoas com mais dificuldade de entendimento já entendem erroneamente, que a dexametasona tem que ser utilizada, né, inclusive quando há suspeita de coronavírus, que infelizmente é o que tem acontecido. Eu tenho contato com vários farmacêuticos, pessoas que trabalham em farmácias, e no dia seguinte que isso aqui foi lançado, né, que essa notícia veio à tona, recebi a informação de que muitas farmácias aí tiveram seus estoques zerados de dexametasona. Vejam, farmácias comerciais que vendem medicamentos aí para as pessoas, né, do nosso dia a dia, ao nosso redor. Essas pessoas provavelmente não estão com uma situação grave do coronavírus, se é que estão com coronavírus, né? Quem precisa de dexametasona é aquele que está internalizado em estado grave. Então eu chamo a atenção aqui de várias coisas. A primeira é a maneira como a mídia chama a nossa atenção para as notícias. O grande objetivo deles é chamar a nossa atenção. Então, a notícia vai ser sempre muito bem divulgada, vai ser uma chamada interessante que te faça dizer, opa, aí tem alguma coisa para eu ver, tá? Mas nem sempre as pessoas, é um hábito
não muito bom do brasileiro, não vai atrás da informação mais aprofundada. E aí essa coisa fica meio superficial, um diz uma coisa, outro diz outra, um deturpa um pouquinho, outro deturpa mais um pouquinho, acaba acontecendo o que está acontecendo agora. Pessoas utilizando a dexametasona, porque a mídia divulgou, né, de uma maneira um pouco errônea, como eu já falei, porque acham que vai prevenir ou vai melhorar supostos casos de coronavírus. Ainda estamos com problemas de testes no Brasil, nem todo mundo consegue ser testado, ainda temos dúvidas a respeito de números, mas o fato é, não devemos, em hipótese alguma, utilizar medicamentos do tipo dexametasona sem necessidade, sem real necessidade. Essa mesma situação aconteceu com a hidroxicloroquina, quando aqueles resultados preliminares surgiram lá no comecinho do ano, lá em março. Aconteceu também com a ivermectina, devido àquele artigo dizer que ela tinha alguma propriedade lá, farmacológica, algum efeito em células, ou seja, muito diferente, né, do que um corpo humano ali necessitando de medicação, e também outros medicamentos que surgiram no meio do caminho, tá? Então eu me senti impelida a vir aqui falar um pouquinho para vocês sobre a dexametasona, para que vocês entendam que ela não é a salvadora do mundo, embora ela tenha seus benefícios, certo? Eu quero mostrar para você que é profissional da saúde ou que é leigo, quem é a dexametasona de verdade, tá? Para que é que ela serve, da onde ela veio e qual é o seu objetivo. Bom, essa daqui é a estrutura da dexametasona, tá? Para quem já é profissional da saúde, quem é farmacêutico, fica claro de visualizar que é um anti-inflamatório da classe esteroidal, ou seja, tem o seu esqueleto aqui, a sua estrutura química oriunda do colesterol, né? E mais especificamente, oriunda do cortisol, que é o nosso corticoide, nosso anti-inflamatório endógeno. Então, esses medicamentos surgiu na década de 60, ele é bastante antigo já. Ele tem uma série de indicações, como eu coloquei aqui para vocês, é muito utilizado no tratamento de algumas neoplasias, tem uma atividade anti-inflamatória, usada em algumas inflamações mais intensas, inflamações crônicas, doenças reumáticas. Também é muito usado em alguns casos de alergia muito extremas, como imunossupressor em doenças autoimunes, reduzindo a imunidade dos pacientes e reduzindo, né, esse potencial aí lesivo autoimune que esse paciente pode ter. Também como terapia de reposição, quando existe um déficit hormonal, né, não tem cortisol suficiente por uma alteração de glândula suprarrenal, alguma coisa assim. Choques, em casos de choques, quando a pessoa está com uma reação de hipersensibilidade, uma alergia grave, doenças osteoarticulares, algumas que pegam ali musculares, mas menos, e colagenoses, como por exemplo lúpus, artrite reumatoide, que também são doenças autoimunes. Então a dexametasona, ela tem a sua indicação, porém sempre com cautela. Ela é um corticoide e quando eu dou aula de corticoides eu sempre digo para os meus alunos, devemos ter medo do corticoide, porque embora tenha uma série de efeitos benéficos, como eu vou mostrar na sequência, os efeitos colaterais, contraindicações, interações medicamentosas são inúmeras e são muito graves, certo? Então essa estrutura aparentemente inofensiva aqui, ela consegue chegar onde ela quiser no nosso organismo, tá? Ela tem uma estrutura bastante lipossolúvel, aí, derivada de gordura mesmo, que consegue atravessar todas as barreiras, membranas biológicas do nosso organismo, pode chegar onde ela quiser, tá? Então vejam que por aí já é um problema, né? Porque eu tenho dificuldade de selecionar o alvo específico, aonde eu quero que a dexametasona haja lá no meu organismo, tá? Então eu tenho várias maneiras de administrá-la, via oral, via intramuscular, intravenosa, via tópica. Ela tem um tempo de meia-vida, ou um tempo, leva lá metade da sua ação, mais ou menos, de 36 a 54 horas, o que é muito longo. Isso quer dizer que ela permanece no seu organismo pelo menos esse tempo, mas se eu considerar o tempo total, a vida inteira da dexametasona, chega aí a uns 3 dias mais ou menos, tá? Então é bastante tempo de ação da dexametasona no nosso organismo. E aqui tem a dose usual de 0,75 a 15 miligramas, tá? Como eu falei, ela tem a estrutura derivada do colesterol, portanto, aí, então, chamada de glicocorticoide, também por apresentar algumas características aqui na sua estrutura, ok? Bom, eu coloquei aqui para vocês mais algumas informações, mais específicas, mais técnicas, que para quem for da área da saúde vai me entender melhor, né? Mas para quem não for, também é importante saber que a ação anti-inflamatória desse glicocorticoide é oriunda aí da redução da ação de uma enzima, fosfolipase A2, que contribui ali com a formação, desenvolvimento do processo inflamatório agudo, originando formação de prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, entre outros mediadores inflamatórios.
Ela age inibindo a transcrição de genes, lá, que codificam algumas enzimas do nosso organismo, também citocinas, interleucinas, que são mediadores inflamatórios que aumentam a inflamação, né, que é uma resposta do nosso organismo, e moléculas de adesão celular. Nas áreas de inflamação aguda, lá onde a gente tem uma inflamação muito grande, pontual acontecendo, a dexametasona reduz o influxo e a atividade de leucócitos, que, para quem não lembra, são as células brancas e são as nossas células de defesa, o nosso exército de defesa. Nas áreas de inflamação crônica, diminui a atividade das células mononucleares, que também são alguns tipos de leucócitos, monócitos, linfócitos, e também reduz a proliferação de vasos sanguíneos. Então, você está entendendo, né? Reduz um pouco a defesa no local da inflamação. Nas áreas linfóides também tem uma participação aí reduzindo a quantidade de linfócitos B, linfócitos T também envolvidos com defesa, ação de células que secretam citocinas que nos protegem ou que podem destruir micro-organismos. Isso aqui é um geral, tá? Mais técnico da atividade da dexametasona. O que fica claro pra gente é que ela tem ações reguladoras em mediadores inflamatórios e também imunes, né? Produção de citocinas, como eu já falei, interleucinas, produção de eicosanoides, produção de IgG, que é uma imunoglobulina, né? Importante no nosso organismo, e também de outros componentes lá envolvidos com a nossa defesa, como o sistema complemento do sangue. Também pode reduzir a inflamação crônica nas células autoimunes, reduz os aspectos protetores da resposta inflamatória e ocorre também diminuição de cicatrização e reduz a produção de colágeno. Bom, falei um monte de coisa para chegar aonde? Para chegar no consenso, quero que você entenda que tem várias atividades importantes reduzindo a inflamação, mas também tem várias atividades importantes reduzindo a atividade do sistema imunológico. Tá? Então é um pouco contraditório, mas é o mecanismo de ação dessa substância. Ela faz as duas coisas. Então depende muito da necessidade, da indicação, o que é que esse paciente realmente tem para a gente definir se ele precisa usar um corticoide desse porte, como a dexametasona, ou não, tá? Por que eu falei tudo isso também? Para chegar nessa outra categoria aqui, uma lista grande para quem já está, né, impressionado aí. Estou falando de efeitos colaterais. A lista de efeitos colaterais dos corticoides de maneira geral é gigante. Da dexametasona em específico, eu copiei apenas algumas aqui dos meus livros de farmacologia, fiz um compilado. Então, a primeira que eu quero falar é a respeito da imunossupressão. Quando um paciente tem uma doença autoimune, aonde o sistema imunológico está superativo, destruindo algum tecido específico, é importante usar esse fármaco porque eu quero uma redução da atividade do sistema imunológico. Ok, ele tem um efeito terapêutico. Mas se eu estou falando de uma pessoa saudável, que não tem ali uma reação autoimune, né? Não está tendo uma doença autoimune, mas que usa, por exemplo, a dexametasona para tratar uma suspeita de coronavírus lá na sua casa, porque viu na TV que era bom, pode acontecer a redução da atividade do sistema imunológico dessa pessoa. E isso reduz a sua defesa. É muito mais fácil para um vírus entrar nesse organismo, se proliferar, caso ele não esteja ali, né? Ou até mesmo um vírus da gripe, uma bactéria, qualquer coisa do gênero, e fazer aí uma replicação, causando aí sim uma infecção. Então esse efeito aqui, imunossupressão, para quem não tem doença autoimune, para quem não tem alguns tipos de neoplasias, onde é recomendado, é um efeito colateral grave. A imunossupressão é grave, então não se deve usar em pacientes que já são imunocomprometidos por algum motivo, como quem já tem HIV ou quem tem algum outro tipo de doença grave, alguns tipos de neoplasia também. Pode fazer hiperglicemia, aumento da glicemia do sangue, incluindo pode predispor ou piorar quadros de diabetes, tá? O que é bem complicado. Hipertensão, também pode fazer hipertensão. Se vocês olharem aqui, algumas das restrições aí, né, os pacientes que têm que se cuidar mais para evitar o Covid-19 são pacientes diabéticos e hipertensos. Esse medicamento, se for usado por esses pacientes que já são de risco, já têm comorbidades, vão fazer aumento tanto de glicemia quanto de pressão arterial e isso pode ser um problema gigantesco. Osteoporose também, tá? Pode reduzir lá a mineralização dos ossos, a incorporação do cálcio, gerando danos aí. Redução do crescimento, se eu estiver falando de crianças, adolescentes, também por essa questão óssea. Pode induzir miopatias, dores musculares, problemas musculares, ganho de peso, bastante frequente. Um efeito que a gente chama de mineralocorticoide, que em outras palavras significa retenção hídrica.
Então, muitos íons ficam ali no organismo, água acompanha a quantidade alta desses íons e a pessoa acaba ficando inchada, o que é bem comum com o uso de corticoides. Pode induzir úlceras pépticas, tá? Problemas no estômago, euforia, psicoses, porque chega lá no nosso sistema nervoso central, também interferindo ali em metabolismo e outros processos importantes. Catarata também pode ser induzida por esse medicamento, e um dos principais danos aqui do uso prolongado ou uso desnecessário é a síndrome de Cushing, que é uma espécie de compilados de alguns desses efeitos colaterais, como vocês podem observar nessa imagem. Então o paciente fica inclusive com uma característica anatômica diferente. Tá? Ele costuma ter, o rosto fica mais diferente, fica mais arredondado, né? A gente diz que fica semelhante à lua, que fica mais redondo, devido ao depósito de gordura que acontece na região da face, aqui atrás também na corcunda, né? Que a gente costuma falar, aqui em cima da coluna. Depósitos de gordura também na região de braços, de colo, na barriga, região abdominal, ganho de peso acompanha. Podem surgir hematomas, às vezes a pessoa nem se bateu, nada, e surgem hematomas. A pele fica mais fina, tem perda muscular, tá? Por causa dessa disfunção aí, essa miopatia. Cicatrização fica mais difícil. Então, se você observar aqui como um todo, o organismo inteiro fica mais frágil, mais deficitário, e é muito difícil reverter isso aqui. Tá? Apenas parando com o uso lá dos corticoides, restringindo o uso, né? E é bem complicado, inclusive, porque esses sintomas algumas vezes podem ser irreversíveis. Se a gente for olhar lá um organismo desse, lá no seu interior, vamos dizer assim, pode ter glicemia elevada, hipertensão, entre outros problemas mais graves, o que é extremamente preocupante. Além disso, a dexametasona faz uma série de interações medicamentosas. O que quer dizer isso? Se eu tomo dexametasona junto com ácido acetilsalicílico, eu posso ter um problema enorme lá no meu estômago, problema gástrico. Com fenobarbital, fenitoína, rifampicina, são indutores enzimáticos, podem aumentar lá a metabolização do corticoide, reduzindo a sua atividade, então é uma interação. Com diuréticos pode aumentar a perda de potássio, como a hidroclorotiazida, a furosemida, é um problema também. Com anticoagulantes, por exemplo, a varfarina, né? A varfarina usada aí por uma série de pessoas que têm problemas hematológicos, aí, distúrbios hematológicos, não pode ser usada junto com corticoides, entre outros. Tá? Então eu chamo a atenção de tudo isso aqui, digo para vocês que já existem alguns estudos em andamento para tentar entender um pouco melhor sobre essa atividade de corticoides lá na Covid-19, reduzindo provavelmente toda aquela tempestade de citocinas que surge no momento de síndrome respiratória. Ali o paciente está internalizado, está com muita atividade inflamatória, né, acontecendo, tem muita citocina, o corticoide aparentemente reduz isso. Essa seria, né, a explicação aí para o funcionamento dele na Covid-19. E, enfim, associada à oxigenoterapia para reduzir essa síndrome respiratória aguda. E também sugere-se aí que deve-se estudar mais o papel de cada uma dessas citocinas, os interferons, interleucinas, que estão envolvidas com toda essa fisiopatologia da doença. Tá? Além de outros aqui fármacos como a cloroquina, outros aí que estão em estudo que devem ser mais bem estudados, bem elucidados. Por isso, o que eu quero dizer para você ao final desse vídeo é: cuidado com o corticoide. Cuidado com o que você vê na mídia, cuidado com o que você escuta as pessoas falando por aí. Medicamento não é brinquedo, medicamento só deve ser utilizado em caso de extrema necessidade. O medicamento é química, vai mexer com funções importantes do teu organismo e pode levar, inclusive, a resultados gravíssimos, efeitos colaterais, como a gente viu. E a dexametasona se enquadra totalmente nessa categoria. Então, não use dexametasona. Divulgue para a população, divulgue para os seus colegas profissionais da saúde. Não é a hora de sair comprando para se prevenir usando esse medicamento, tá? Ele não vai fazer prevenção. Ele só é útil lá para os casos de internação com ventilação mecânica, casos graves. Assim, todos os outros supostos medicamentos para a Covid-19 não foram aprovados porque não há indícios suficientes de sua atividade. Então fiquem atentos, se cuidem, cuidem do próximo, porque é muito importante entender o medicamento antes de sair utilizando aí e criando um problema ainda maior de saúde pública. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa um comentário aqui se você tiver alguma dúvida ou se você quiser saber mais a respeito, que eu vou ter o maior prazer de te responder. Um abraço!